Para mim é um grande prazer, né, estar aqui nesse evento do SESC e falando de cordel, que é algo que a gente ama, né? Foi o estilo de poesia que nós escolhemos, e a literatura de cordel, ela hoje é patrimônio imaterial cultural do Brasil. Então, só por ela ter chegado a esse patamar, significa que o cordel é uma literatura de grande importância para o povo brasileiro. Então, o cordel, ele faz parte do gênero textual poesia. É uma modalidade de poesia que é bem medida, né? São versos que precisam obedecer a quantidade de sílabas poéticas, a quantidade de estrofes. E no cordel a gente conta histórias em versos, narrativas lindas, enredos maravilhosos, né? Nós temos cordéis bem famosos e clássicos, né, de autores canônicos, como por exemplo o Romance do Pavão Misterioso, O Cachorro dos Mortos, A Vida de Pedro Cem, A Chegada do Lampião no Inferno. Então o cordel, ele foi forjado aqui no Nordeste brasileiro e por muito tempo ele foi a literatura mais circulante, né, que mais estava presente na vida do povo nordestino do interior. E antigamente, naquela época, quando não existia rede social, Instagram, televisão, os cordelistas eram os repórteres, né, da cidade. Tudo que acontecia, os cordelistas escreviam sobre aquilo em forma de poesia e vendiam nas feiras. E há quem diga, Silvano, que naquela época algumas pessoas só acreditaram que o homem pisou na lua porque um cordelista escreveu o cordel da chegada do homem à lua. Então, se morresse uma princesa, um cordelista escrevia um cordel. Se morresse um presidente, então muitos cordelistas, eles ganhavam a vida desse jeito, escrevia seus versos e vendia nas feiras do Nordeste. E aqui, Caruaru é uma das poucas feiras em que ainda tem cordel para vender na feira. Então, o cordelista é o poeta, também chamado como folheteiro, que vivia ganhando a vida com sua mala de cordel nas feiras das cidades daqui do Nordeste. E ele também é poeta. Por quê? Porque o cordel é pura poesia. E o cordel é uma modalidade poética em que ele deve ser escrito com 7 sílabas poéticas, lembrando que a divisão de sílabas poéticas é diferente da divisão de sílabas gramaticais. Esse termo chama-se métrica, e o cordel ele precisa ter métrica, rima e oração. A oração é o contexto, a oração é manter uma história, né, com começo, meio e fim. Então, o cordel, ele, por muito tempo, ele teve grande importância e ele ainda é bastante importante, né? Porque ele é da nossa cultura, ele reflete a nossa nordestinidade, a nossa identidade. Agora, lembrando que o cordel não só tem aqui no Nordeste, temos cordelistas no Brasil todo. E o cordel, o pai do cordel, a primeira pessoa que criou as editoras de cordéis foi um poeta chamado Leandro Gomes de Barros. É considerado o pai do cordel brasileiro. Obrigado, Aline. Dentro do tema que a gente escolheu falar, que é o cordel e o cangaço, eu acho que tanto o cordel quanto o cangaço é uma coisa que a gente já ouviu tanto, que a gente acredita que sabe bem o que é, e aí quando a gente encontra um especialista, no caso uma cordelista, e agora um historiador, a gente vê que tem muita coisa que a gente não conhecia, e para entender o que é o cangaço, no caso, no contexto completo. E aí a gente vai dar início ao tema, mas eu acho que a gente pode pedir agora para o professor Urbano falar um pouco sobre o que realmente é o cangaço, assim, se conseguir resumir em algumas palavras, né? Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Eu quero dizer da alegria de atender o convite. Fiquei preocupado, porque era para 4 da tarde. Eu disse, de 4 às 6, vamos ter tempo hábil para falar sobre o cangaço. E aí, eu já participei em eventos dessa natureza, por exemplo, na Academia Cearense de Letras, em Juazeiro do Norte do Ceará e em vários outros locais. E é um desafio resumir 35 anos de pesquisa em um pouquinho de tempo.
mas vamos tentar fazer o que a gente... Eu comecei esse processo em 1988, filho de um casal de feirantes. Meus pais vendiam calçados aqui na rua 15 de novembro e tive a felicidade daquilo que é denominado pelo maior folclorista brasileiro de todos os tempos, reconhecido internacionalmente, o potiguar Luiz da Câmara Cascudo. E ele denominava de que a feira é a verdadeira universidade popular, porque na feira você tem tudo e muito mais. E na feira de Caruaru, cantada, decantada internacionalmente, é, para mim e para vários outros historiadores, a maior vitrine cultural desse país. E na minha infância, final dos anos 70 e início dos anos 80, foi na feira de Caruaru que eu tive os primeiros contatos, ouvindo vendedores de cordel e as histórias sobre Luiz Gonzaga, Padre Cícero e Lampião. Posteriormente, quando eu terminei meus estudos no nível médio, em 1988, comecei uma pesquisa sobre um dos personagens, o mais polêmico e mais conhecido, Virgulino Ferreira da Silva. Mas aí eu entendi que, ao longo de que a pesquisa ia se aprofundando, outros dois personagens que, no meu entendimento, são o trinômio da cultura nordestina, foram sendo alcançados pela pesquisa. Padre Cícero Romão Batista e Luiz Gonzaga do Nascimento. Esses três personagens, eles atravessam do século XIX para o século XX, constroem grande parte... Oi? Agora, voltou. Eles constroem grande parte da identidade cultural do Nordeste e curiosidades como, por exemplo, o Padre Cícero, há 150 anos ordenado sacerdote e ainda hoje é um personagem grandioso dentro da cultura, da política e da religiosidade do Nordeste. Tanto é que no aniversário do sacerdócio dele, ele recebeu um presente de 67 milhões de reais. Não sei se algum de vocês aqui já recebeu algum presente desse valor, eu creio que não, eu também não. E o presente de 67 milhões de reais para o Padre Cícero foi hoje o maior teleférico do Brasil, lá no Juazeiro. O governador do estado mandou construir o empreendimento e hoje você vai, aquilo que no imaginário dos romeiros na verdade a concretização de uma profecia do padre, de que os santos sobrevoariam o Juazeiro. E hoje, sem tanto nível de santidade, mas você chega no Juazeiro e você desce do Horto até o centro lá dos Romeiros, são 1.800 metros na beleza do teleférico. Eu fui. Então é um personagem grandioso sobre todos os aspectos. Carnaval tava lá. Luiz Gonzaga, que era devoto do Padre Cícero, inúmeras vezes, inclusive tenho vários registros dele em áudio e vídeo, dizendo que na infância e na adolescência a vontade dele era ser cangaceiro. Fez também diversas homenagens ao cangaço. E o cangaço em si, eu vou tentar aqui resumir para a gente ganhar tempo, né, para todos. Quando a gente fala sobre cangaço, infelizmente temos que desfazer diversos enganos. A maioria das pessoas entende que o cangaço foi criado pelo pernambucano Virgulino Ferreira da Silva e quando o Virgulino morreu, o cangaço acabou. E nem é uma coisa nem outra. O cangaço é intrínseco na história e na cultura pernambucana. Nós temos, por exemplo, registros de cangaceiro, um cidadão chamado José Gomes, que entrou por cangaço com o nome de Cabeleira, né, um dos primeiros a participar de grupos bandoleiros aqui em Pernambuco, e o Cabeleira se meteu a besta e por conta disso ele foi enforcado em Recife no ano de 1776, em frente ao Forte das Cinco Pontas. A gente tem nomes da grandeza de Antônio Silvino, de Lucas da Feira, outro nome importante no cangaço baiano, Lucas da Feira, por ter nascido na cidade de Feira de Santana, na Bahia. A gente tem um episódio registrado oficialmente sobre o cangaço nesse espaço aqui onde estamos, em 28 de novembro de 1914. Lampião ainda não existia enquanto cangaceiro, mas sim como pessoa. E tínhamos um cangaceiro extremamente famoso, o Manuel Batista de Moraes, que não era conhecido por esse nome, mas chamou para si uma homenagem a um tio dele e denominou-se Antônio Silvino. Antônio Silvino, que fez diversas peripécias entre os estados da Paraíba e de Pernambuco, e num tiroteio na cidade, zona rural de Taquaritinga do Norte, ele foi baleado no pulmão, se entregou a volante
do comandante Teófanes Ferraz, inclusive um dos sobrinhos netos de Teófanes Ferraz é nosso amigo, reside aqui na cidade de Gravatá. E 29 de novembro ele foi baleado, 28, no dia 29 de novembro de 1914, chega aqui na estação ferroviária o rifle de ouro, como se denominava, e também o rei do cangaço até aquele momento, Antônio Silvino. O Jornal Diário de Pernambuco veio de Recife para cá fazer uma matéria de capa com ele, e eles vieram num trem a mando do governador de Pernambuco naquele momento. E detalhes da história, inclusive com fotografias. O trem que chegou aqui, a locomotiva com mais 2 vagões, trouxeram 60 policiais e, folcloricamente, dizem que tinha uma jaula de leão dentro do... Agora o camarada estava com um tiro no pulmão. Teve que vir 60 homens e botaram o cavalo que ele botar dentro de uma jaula. Esse homem era uma fera assassina. Então, essa marca do cangaço, ela é grandiosa na cultura brasileira. A gente está falando de um episódio de 1914. Se dermos um salto de de pouco mais de 100 anos, a gente chega em 2023. E o tema cangaço, esse ano, foi vice-campeão no desfile das escolas de samba de São Paulo e campeão no desfile da escola de samba lá no Rio de Janeiro, com uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no ano 2000, Expedita Ferreira, a única filha do casal Lampião e a sua Maria Bonita. E onde é que entra o cordel nisso? Entra em todas as fases. O cordel, como o primeiro veículo de imprensa no Brasil, um dos temas mais férteis, e aí os amigos como pesquisadores específicos do tema cordel, um dos temas que mais se usa para fazer cordéis é exatamente o tema do cangaço. E fico meio danado quando ligo a TV ou vejo aqui na internet que tem lá, o novo cangaço atacou em São Paulo. Minha gente, eu fico doidinho dentro de casa. Não existe novo cangaço. Existe um cangaço que terminou oficialmente para nós historiadores em maio de 1940, quando o sucessor de Virgulito Ferreira da Silva foi morto num tiroteio na Bahia, o Purisco, que era casado com Dadá, quando Dadá faleceu em 1994. Ponto final, ali termina a história do cangaço. Então essa história, quando ouvirem isso, fiquem contra também, viu? Não existe essa história de novo cangaço. Quando se diz novo cangaço, se eu como historiador, que há 35 anos pesquiso o tema, aceitar, aí eu estou dizendo o seguinte: vamos juntar nós 4 aqui, sair matando gente, roubando banco e a gente é cangaceiro. Não, minha gente, não é isso não. O cangaço, obviamente que foi um movimento de reação social do Nordeste extremamente criminoso, foi um sistema fora da lei, um sistema de muita perversidade, de muita violência. Foi, mas aí teve os desdobramentos. A gente tem a cultura que o cangaço deixou para nós, a medicina no cangaço, o papel da mulher no cangaço, a musicalidade do cangaço, que é o chachado, o conteúdo que o cangaço oferta até os dias de hoje para o cordel. Então, essa união do cordel enquanto criação poética, artística e cultural se alimenta em grande parte do cangaço e todas essas vertentes culturais que a tradição nos deixou até os dias de hoje. Então, esse é o sentido. Além do que, para já concluir a nossa participação, passar para os demais amigos, eu queria dividir com os amigos um versinho que é atribuído ao próprio Virgulino, onde ele diz o seguinte: eu me chamo Virgulino por alcunha, Lampião, sou cangaceiro afamado em todo o Alto Sertão, não levo em conta o inimigo, também não fujo do perigo, estando de arma na mão. Ele deixou diversos versos que posteriormente foram ampliados por outros grandes cordelistas do Brasil. Então, esse trinômio, Luiz Gonzaga, Padre Cícero e Lampião, a meu ver, corresponde, vou chutar aí uma estatística, pelo menos a 80% dos motes que estão nos cordéis e, enfim, com os repentistas, violeiros, e engrandecem de uma maneira inquestionável a nossa cultura nordestina. É isso, a gente percebe como o cangaço é muito maior do que a gente imagina, né? E aí o historiador está aqui para mostrar isso para a gente. A gente tem mais algumas perguntas para fazer para você? Sim, claro, eu vou dar mas antes eu vou passar a palavra para Romário. Ele pode falar um pouco sobre essa questão do cangaço com o cordel, mas eu queria saber, o Romário está com a gente desde o início do Leia Cordel, em setembro. Ele vai a todos os encontros, ele é bem assíduo. E ele, como escritor, a minha pergunta é: o que ele sentiu de diferença na escrita, e não só na escrita, fora da escrita também, depois do Leia Cordel, dos encontros do Leia Cordel? Boa noite a todos. Boa noite. Nós somos todos leitores em potencial e escritores também em potencial.
a literatura de cordel era um produto do qual eu não tinha tanta intimidade ou tanta aproximação. E graças à Academia Brasileira de Cordel, à Academia Canadense de Cordel e à Relíquia Editora, nessa parceria, houve essa abordagem, essa primeira abordagem do Clube de Literatura de Cordel em Caruaru. E aí, quando eu percebi o projeto, eu disse, por que não? Por que não participar? Por que não aprender? E lá é um espaço de convivência e aprendizado e exploração também. E eu fiquei extremamente encantado, porque tudo que havia na literatura dita tradicional também há na literatura dita tradicional de cordel. Todas as invenções e temas possíveis, seja nos políticos, seja nos fantasmagóricos, seja o que der na telha para que você encontre dentro do cordel A, ele não deve. E estar presente nesse clube e ter acesso a essa literatura abre para a gente que arrisca a palavra o imaginário, abre para a gente repertório, abre para a gente possibilidades. E é isso que é enriquecedor nos encontros. O fato de conhecer e participar do projeto é justamente essa riqueza, essa contribuição. É engrandecedor, é o estofo que a gente precisa. É verdade. Romário, ele é bem atuante no nosso clube, sempre trazendo intervenções interessantes, né? É um estudioso da literatura de cordel e eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que tem esse despertar, né, para essa literatura. Mas, professor Urbano, estudando o cangaço, duas coisas me deixaram intrigadas, que eu até então não tinha entendido, mas eu acho que você pode nos trazer essa resposta. A primeira pergunta é sobre a relação de Lampião e o Padre Cícero. Era uma relação, o Padre Cícero, ele era apenas subalterno por medo ou era apenas uma amizade? Tendo em vista que eram duas figuras tão diferentes, né? O Santo Padre e Lampião, o anti-herói, para uns bandidos, para outros herói. Fala um pouco dessa relação deles dois. Uma relação de igualdade. Ambos, Cícero Romão Batista, o padre cearense, um gigante. Uma vez eu fui para uma entrevista na rádio, aí me pediram, como é que você define o padre Cícero numa frase? É simples, um gigante com 27 metros de altura, que é a altura que tem a estátua dele, lá no Juazeiro. Um homem extremamente inteligente, um homem que tinha um gosto muito refinado pelo poder. Existe uma face do Padre Cícero que infelizmente não está para a maioria da sociedade, e por isso a nossa satisfação e com tantos anos de pesquisa a gente poder trazer isso para os amigos. Cícero Romão Batista, um padre que quando morreu infelizmente já estava cassado às suas ordens sacerdotais, e ele entendeu que o carisma que ele tinha sobre a sociedade daquela época, e qual era a sociedade que a gente se refere? Uma sociedade que só tinha duas classes sociais. Ou você era coronel, dono de boiadas e milhares de hectares de terras, ou você era um pequeno agricultor que tinha que trabalhar para aquela pessoa. Não havia um processo de industrialização, não havia comércio grandioso aqui no Nordeste, então ou você estava em cima ou você estava embaixo. E o padre entendeu, desde os primeiros momentos de sua vida, que o carisma dele, enquanto sacerdote, poderia também ganhar um espaço na política. E o padre, de pouco conhecimento, mas agora as pessoas vão sair daqui com boa parte desse conhecimento, o padre tornou-se um político gigante. E consta na história do Padre Cícero o fato de que ele foi o fundador da cidade de Juazeiro, que antes pertencia ao município do Crato, onde ele nasceu. Padre Cícero, a partir de uma revolução armada mesmo, desmembra o Juazeiro, que até então se chamava de Tabuleiro Grande. Ele dá a autonomia política ao chamado Tabuleiro Grande, denomina de Juazeiro. Ele torna-se o fundador da cidade, ele torna-se prefeito durante 18 anos, ele torna-se vice-governador do Ceará por 2 vezes e ele foi eleito deputado federal. Então essa face do padre mostra que, primeiro, ele era um homem extremamente inteligente. Segundo, ele tinha uma grande consciência do carisma que ele tinha. Terceiro, ele tinha uma habilidade muito grande de fazer a população adorá-lo enquanto em vida.
E aí existem dois aspectos que unem Lampião e Padre Cícero. A história nos conta que no ano de 1915 houve uma grande seca aqui no Nordeste e com muita intensidade no sertão de Pernambuco. O pai de Virgulino Ferreira da Silva, até então não existia Lampião, juntou a família e foram da cidade, inclusive estive nos locais tanto onde ele nasceu como no local que ele morreu. Eles saíram do sítio Passagem das Pedras, que fica a 42 quilômetros da cidade de Serra Talhada, zona rural. Curiosamente, convido aos amigos que tiverem a oportunidade ou que gostarem do tema, procurem fazer esse roteiro, que está exatamente do mesmo jeito de quando ele nasceu em 1898. Seu José Ferreira, com os filhos, foi para participar das famosas romarias do Padre Cícero, do Juazeiro, Coropé, do Ceará. E aí, Virgulino ficou comandando a propriedade. A família tinha aproximadamente entre 35 ou 40 burros de carga, era a função de Almocreve. Eles transportavam mercadorias do sertão até a cidade ou de Triunfo ou então de Arco Verde. E por que Arco Verde? Que naquele momento chamava-se de Vila Bela. O Nordeste de Pernambuco tem umas curiosidades interessantes. Foi a primeira vez que mudaram o nome de uma cidade para homenagear uma pessoa. O cardeal Arco Verde nasceu naquela região entre Pesqueira e Rio Branco. Vila Bela era anteriormente o nome de Serra Talhada. E aí a cidade foi mudada de Rio Branco para Arco Verde, em homenagem ao cardeal, o primeiro cardeal da América Latina, o cardeal Joaquim Arco Verde. Mas aí, seu José Ferreira passa 2 semanas nas romarias do Padre Cícero e quando volta, o filho Virgulino denuncia ao pai: roubaram aqui um bode de criação, que eles tinham essas criações dos animais menores, e eu tenho uma suspeita que foi fulano de tal, filho Zé Saturnino. E a pessoa, quando a gente chega lá, você vê que existe uma fronteira, o pequeno sítio do seu José Ferreira, em torno de 12, 13 hectares, e uma grande propriedade, a fazenda do seu José Saturnino. Seu José Ferreira, um homem extremamente pacífico, resolve: eu não vou em busca de confusão, porque vamos viver em paz. É melhor a gente ficar em paz. Só que Virgulino, com o temperamento de um homem, é uma pessoa muito inquieta, mesmo na sua juventude de 17 anos. O Virgulino Ferreira da Silva entra de madrugada na fazenda do vizinho, encontra uma cova e com as mãos ele e o irmão retiram a terra e encontram pedaços de pele e ossos recém escondidos, né? E aí ele diz: agora nós temos as provas, volta para casa do seu pai, está aqui as provas, agora nós vamos procurar uma providência na delegacia. O seu José Ferreira, um homem extremamente pacífico, não querendo briga com ninguém, para acalmar os ânimos do Virgulino: tá certo, meu filho, a gente vai. Amanhã a gente vai na delegacia. E aí partem para Serra Talhada. E quando chega lá, conta o fato, o delegado olhou para ele e disse: bom, tudo bem, para abrir aqui o processo, eu vou precisar de mais 2 coisas. Me traga 3 testemunhos e um advogado. Onde bexiga você ia achar um advogado no sertão em 1915? Minha gente, pelo amor de Deus. E aí a causa fica por isso mesmo na visão do seu José Ferreira. Mas o Virgulino não se conforma com essa situação. Nessas viagens que eles faziam semanalmente, levando e trazendo mercadorias, eles têm encontros com os filhos do Saturnino. E homens de cabeça quente, algumas vezes nas feiras, se armaram e quiseram matar uns aos outros. Por sorte, ou por uma linha do destino, não o fizeram. No ano de 1916, o José Ferreira entende que não tem mais como eles conviverem. Vendem a pequena propriedade e vão-se embora, como eles diziam, trabalhar de alugado, agora em outro estado, em Alagoas, lá em Mata Grande, posteriormente na cidade de Água Branca. E aí criou-se um tensionamento. Não satisfeito com isso, os filhos do Saturnino contratam um cidadão, que inclusive era José Lucena, era um sargento aposentado da Polícia Pernambucana, mas também era chefe de pistoleiros, e vão para lá para pegar e dar uma surra nas pessoas. Quando chegam na cidade no estado de Alagoas, os Ferreiras, os Virgulinos, estão em feiras. Eles passavam 2 ou 3 dias viajando pelas feiras. E aí encontra em casa um senhor armado, um idoso, o José Ferreira, e a esposa dele. A narrativa da história conta que vamos voltar, mas vamos deixar um recado da gente. E aí atiram, matam o seu José Ferreira, um homem desarmado, com a mão na cabeça, num canto de parede. Eu me emociono porque ele morreu inocente. E aí 2 dias depois chega o Virgulino Ferreira da Silva e vê a situação. A mãe, uma semana depois, tem um colapso nervoso. Eu estou fazendo essa rodeira todinha para você entender o que é Padre Cícero e Lampião, que começou a devoção entre eles, em 1918.
E aí o Virgulino junto à família diz, olha, perdemos tudo, sossego, paz, isso é aqui que a gente tinha. E eu tenho uma missão, um propósito de vida até hoje, a partir de hoje, é matar até morrer. E eu quero vingança e beber o sangue de quem fez isso. Agora as meninas, não tem jeito para esse negócio de cangaço. As meninas, as irmãs dele, no caso, vocês vão para o Juazeiro, que naquele momento, em 1918, já eram muito famosas as casas de caridade que o padre Cícero tinha na cidade do Juazeiro. Então, aí a gente já começa a entender. Virgulino Ferreira da Silva tinha uma devoção, uma gratidão ao padre Cícero pelo acolhimento que ele fez, não só das irmãs, particularmente das irmãs, mas de toda a sociedade da época. E segundo, o que é que unia Virgulino Ferreira da Silva e o padre Cícero? Certezas. Eu sou o Lampião e você para sempre, assim como o padre Cícero. A meu ver, tem um livro excelente que eu deixo de recomendação para os amigos, intitula-se A Psicobiografia do Padre Cícero. É um trabalho extraordinário, são mais de 400 páginas, onde o autor, que é psicanalista, desnuda o padre e vai estudar o cérebro dele, os comportamentos dele. O padre, sacerdote, que tem todo o nosso respeito, um homem extremamente vaidoso. Não tem como a gente medir a vaidade de Lampião ou a de Padre Cícero. O padre, com a sua formação de sacerdote, mas era um homem que ele tinha um alto ego, gente, extraordinário. Então, a prova disso, o primeiro padre do Brasil a ir para o Vaticano confabular com o Papa chama-se Cícero Romão Batista. Quando começaram as punições em relação aos supostos fenômenos ou milagres dele, com aquela história da hóstia que sangra, começaram punições do clero em relação a ele. Como padre, ele devia obediência ao bispo, depois ao arcebispo, ao cardeal, até chegar ao papa. Ele não quis saber disso, não. Sabe uma coisa, eu vou resolver essa questão. Agora eu não vou dar satisfação a bispo, mas eu vou para o Vaticano. Eu juntou dinheiro com amigos e foi embora para o Vaticano e teve uma audiência com o Papa Leão XIII. Então, todo esse conjunto de rebeldia mostra que cabem no mesmo formato Virgulino Ferreira da Silva e o padre Cícero Romão Batista. Sobre essa questão do encontro que a amiga fala, eram só amigos ou não, eram muito mais do que amigos. Eram pessoas que tinham consciência da força que o nome deles representava na sociedade daquela época. Está gravado na história, inclusive registrado no jornal, e eu tenho fotografia dos jornais. Na noite de 4 de março de 1926, Virgulino Ferreira da Silva chega no Juazeiro, acompanhado por 35 cangaceiros, atendendo um convite, um bilhete do padre Cícero Romão Batista, que naquele momento convocou ele a pedido de um camarada que foi quem fez a cabeça política do padre, um médico baiano chamado Floro Bartolomeu. E o que é que Virgulino foi fazer lá? Passou 3 dias no Juazeiro. Veja como as coisas são assim, tem dois lados bem estranhos. O homem que era perseguido pelas volantes, ou seja, forças policiais de 7 estados nordestinos, foi recebido no Juazeiro, já uma cidade de grande porte, foi recebido pelo dono da cidade, padre Cícero, pelo juiz, pelo delegado, por todas as autoridades. E ficou lá 3 dias, e de lá saiu com uma patente que não foi reconhecida pelo Exército Brasileiro de capitão. E ele assinou Capitão Virgulino Ferreira da Silva até os últimos dias de vida. Não só satisfeito com a patente de capitão, também nomeou os irmãos dele, Antônio e Levino, como primeiro e segundo tenente. Ou seja, uma personalidade grandiosa. E aí eu fico muitas vezes lendo, eu leio 11 autores sobre cada um deles. 11 autores sobre Padre Cícero, 11 sobre Lampião, 11 sobre Luiz Gonzaga. Esses 3 personagens já me levaram a percorrer 14 estados do país. E muitas vezes eu me dou o direito de imaginar. A primeira vez que estive na casa do padre Cícero, ele e Virgulino, projeto santo, lado a lado. E obviamente que eram muito conscientes do poder que eles tinham. Para os amigos terem ideia, numa edição de 29 de novembro de 1930, do jornal New York Times, que até hoje é o mais importante jornal do mundo, tem meia página com foto de Lampião. O padre Cícero deixou um acervo extraordinário. Quem quiser conhecer detalhes dessa história, sugiro aos amigos que vá no Juazeiro, em seguida vá para Fortaleza. Aqui o nosso amigo escritor Marcelo Leal, que é do Ceará. Olha, se tiver errado, corrija, viu? Eu ensino e aprendo na mesma alegria. O detalhe de que está lá no Museu Histórico Geográfico de Fortaleza, um painel com meio mundo de armas, rifles, fuzis, etc. A batina, uma das batinas originais do padre, bem surradinha, o chapéu e o cajado. E um monte de dinheiro numa das vitrines. Isso é representação de poder.
Então, a meu ver, essa consciência do poder, como diz uma música, o está no meio do povo e comandando a massa, Padre Cícero tinha, Virgulino tinha. E aí ele sai do Juazeiro com essa patente de capitão, que infelizmente não teve validade. Se você, deixa eu ir resumindo aqui para a gente terminar. Se a amiga me perguntasse, como é que a gente pode definir Lampião? Se você me der 4 horas, eu falo pelas 4 horas. Então, se você me der 10 segundos, eu defino ele em 2 palavras. Um homem extremamente corajoso, um homem extremamente inteligente. E essa inteligência, essa coragem, se o Brasil tivesse a consciência, nesse dia, 4 de março de 1926, de tê-lo nomeado para valer como capitão das forças do Exército Brasileiro, a história dele teria sido outra. Mas certamente a gente não teria a riqueza folclórica. E digo também aos amigos, em relação ao cordel, como trabalho de arte e cultura é excelente, mas lembre-se, tudo que você vai ler no cordel não é verdadeiro, não. Por quê? Virgulino Ferreira da Silva viveu durante 40 anos, 4 décadas apenas. Se ele tivesse vivo até hoje, não teria dado tempo de fazer tudo que dizem não, inclusive nos cordéis. Ele chegava nas fazendas, se o coronel não dava apoio, aí vinha um neném chorando no beijo. Ele pegava o menino pela perna, o bebê com 5 meses de vida, jogava para cima e espetava com um punhal. Eu entrevistei Manuel Dantas Loyola, cangaceiro com 95 anos de idade e que estava no tiroteio no Egito. Ele nunca diria, essa história nunca aconteceu. Ele passou 3 anos no cangaço, 24 horas por dia. Eu jamais iria duvidar de um homem com 95 anos de idade. Eu entrevistei Expedita Ferreira, a filha de Lampião. E não existe essas histórias. Mas o cordel está. Aí você pode dizer, qual o cordel está mentindo? Não, isso é a parte da criatividade. Qual a criatividade para deixar a história mais bacana, para vender mais cordel, aí está lá a história. É mais ou menos esse poder. Perfeito, professor. Outra pergunta, um fato assim que eu sei que muita gente também deve ter essa curiosidade. Eu estive em Piranhas, a cidade onde Lampião foi executado, né? Na prefeitura ficaram expostas as cabeças de uma maneira bem bizarra. E lá tem um museu do cangaço, tem muita coisa de Lampião. E eu tive a oportunidade de passear de catamarã pelo Rio São Francisco e passar pelos lugares possíveis onde eles se escondiam. E eu fiquei assim, em êxtase, sentindo aquela atmosfera daquela história. É um local onde se respira o cangaço. E eu fiquei pensando assim, por qual motivo Lampião, ele criou toda aquela indumentária, sendo que a vida no cangaço era muito difícil, era fugindo das volantes, era se escondendo no rio e naquelas montanhas. E assim, ele tinha toda uma indumentária, era chapéu, era todo mundo igual. E ele era o estilista, né? Segundo eu vi o professor Frederico Pernambucano, que é um grande estudioso do cangaço, e ele fala muito dessa questão, desse requinte que ele tinha com a questão da indumentária dele, né? E eu fico pensando, era tanta coisa, era tanta apetrecho que os cangaceiros usavam, né? Na sua opinião, por que Lampião se apresentava assim, sendo que ele também era considerado um foragido da justiça, ele precisava se esconder e fugir, mas era muita bandeira, né? Chega ele e os seus homens todos caracterizados, e eu achei incrível isso. Eu disse aqui, os amigos já ouviram algumas vezes, eu repeti, poder, 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 poder. Como é que a gente pode definir o poder? O poder é de você influenciar a opinião das pessoas, o poder de você mandar e as pessoas lhe obedecerem, o poder que não existe poder sem dinheiro, o dinheiro é a base do poder, o poder que gera fama, a fama que gera vaidade. Tudo isso está interligado. Um dos diferenciais de Virgulino Ferreira da Silva é exatamente esse aspecto que a amiga acabou de ressaltar. Ele era um homem extremamente vaidoso. Tanto é que foi a vaidade de Virgulino que exacerbada foi quem mais favoreceu para a morte dele. Aí os amigos podem perguntar, mas como assim? Porque ele é o cangaceiro, o chefe de bando de cangaceiro mais fotografado e filmado da história do Brasil. Eu tenho um irmão que é militar, é coronel, e uma vez a gente comentando sobre isso, ele disse, olha, a criminalidade ela não pode ter face. Para as forças policiais, sejam da época do Lampião, sejam hoje, perseguir alguém, a primeira coisa que precisa é de uma fotografia, de uma imagem. Então, antes de Lampião não havia essa propagação E com o Lampião, nós temos um caso, inclusive, que personagem da história que une Padre Cícero e Lampião novamente. Benjamin Abrão, um libanês que chegou aqui no Recife no ano de 1915, fugindo da guerra do Líbano. Inclusive localizei parentes dele aqui em Recife.
Recife, a família L. Rimas, que são comerciantes no centro do Recife Antigo. E aí o Benjamin, que era um camarada, ele para nós, historiador, é considerado o Pedro Malas Artes do cangaço e da história nordestina. Deixa eu contar aqui uma historinha para os amigos entenderem a malandragem dele. O Padre Cícero faleceu em 1934. Ele foi secretário do padre durante 20 anos. Um homem que ouviu todas as confidências. E um homem que de vez em quando surrupiava as ofertas do padre. Mas como o padre tinha muito dinheiro, não se preocupava muito com isso, não. E aí alguém foi ficando de olho. O padre tem uma música de Luiz Gonzaga, né, Minha Santa Beata Mocinha. Beata Mocinha era uma personagem que vivia 24 horas no dia a dia do padre e era a governanta de toda a riqueza do padre. Falando em riqueza, veja como uma coisa interessante. O padre Cícero, para a maioria dos devotos, quem era o padre? Um homem pobrezinho que não tinha nada. Mas, gente, o padre Cícero, quando faleceu, ele deixou um patrimônio, e aí eu posso dizer com 100% de certeza, porque folheei algumas dessas escrituras. Hoje não. 2018, o patrimônio deixado pelo padre Cícero Romão Batista valia 2 bilhões e 500 milhões de reais. Então essa coisa é a parte devocional. Eu acho muito bonito que as pessoas veem o padre como um personagem santificado pela população, mas um homem pobrezinho que não tinha nada na vida. Não, não é assim. Ele deixou um patrimônio de 2 bilhões e meio de reais. Se os amigos quiserem ver algo bem mais recente, quando a gente terminar aqui, vai lá no YouTube e bota Padre Cícero no Fantástico. E aí você vai ver uma matéria de um terreno, o padre tinha 67 propriedades, um dos terrenos dele que teve uma confusão em 2019, o terreno avaliado em 100 milhões de reais. E o padre, quando faleceu, deixou no testamento o terreno para São Miguel e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí tem uma confusão grande. Eu não vou dizer tudo para não tirar a vontade de vocês ver a matéria. Mas bota no YouTube, Padre Cícero do Fantástico. Está lá a matéria nos versos de Xangai, feita em xilogravura, um negócio espetacular. Mas aí, voltando para a pergunta da amiga, Virgulino Pereira, extremamente inteligente como era também um homem de muito bom gosto. E ele viu que começava a correr dinheiro frouxo do cangaço. E a vaidade dele, sim, para não esquecer, Benjamin Abrão, peraí que daqui a pouco eu volto. Benjamin Abrão uma das malandragens dele. Padre Cícero faleceu em 1934. Até 1936, seu Benjamin vendia tecido preto, pedacinho assim. O amigo era um romeiro que chegou lá do Piauí. Disse, olha, eu fui secretário do padre durante 20 anos. E eu tenho um pedaço da patina dele que é um negócio milagroso, viu? Agora eu não vou vender para ninguém, eu só vou oferecer a você e custa R$1.000. O devoto, doido de emoção, vixe Maria, a patina do... Vou levar o cara. Eita, mas eu não tenho R$1.000. Entendeu? Quanto é que o senhor tem aí? Eu trouxe aqui um dinheirinho para a despesa para a comida, eu tenho R$200. Pronto, eu vou lhe vender por 200. Mas não diga a ninguém. Toma aqui um pedacinho de pano, um pedacinho de pano. Tomei desse telefone, você levava, botava no bolso, achando que era a batina do padre. E não era. Mas o Benjamin era mais esperto ainda. E ele passou quase 2 anos vendendo mecha de cabelo branco, garantindo que era 3 fios, suponhamos, no valor imaginário hoje. Eu tenho 3 fios do cabelo do padre, daquela cabeça santa, e vou lhe vender, é R$150. Até que alguém entendeu que o padre que morreu com 40 anos não tinha essa cabeleira desse tamanho, minha gente. O cara passou 1 ano e meio vendendo um fio de cabelo branco dele, cara dele. E aí o padre, quando faleceu, o Benjamin não tem mais o que fazer. Quando descobriram, ele deu no pé do Juazeiro, foi embora para Fortaleza, e eu estive também nessa empresa, até hoje tem lá a loja. A empresa chamada Apa Filme. Apa Filme, Ademar Bezerra Albuquerque, é a sigla do cidadão, ele foi o primeiro homem a vender material fotográfico no estado do Ceará. Seu Benjamin propôs a ele, só aí, esse negócio aí, campeão, está nos jornais, toda semana no Diário Pernambuco, eu tenho uma proposta para o senhor, nós vamos ficar rico. Como assim? Essa marca que o senhor traz é de onde? Eu importo da Alemanha. Foi bem. Eu vou fotografar e filmar Lampião. Esse filme vai recarregar meio mundo de dinheiro e vai ser exibido até na Alemanha. E seu Ademar entrou na conversa do seu Benjamin. E aí uma curiosidade, Virgulino Pereira da Silva, como personagem já um mítico ainda vivo, ele era fotografado ocasionalmente às escondidas. Mas aí, e procurado pelas volantes ou forças policiais de certos estados, que não conseguiram chegar até ele durante 16 anos. E seu Benjamin sozinho chegou, desarmado, só com uma câmera fotográfica e uma filmadora. Mas por que isso? Aquilo que disse aos amigos há pouco. Em 4 de março de 1926, a gente está falando de 1936, ou seja, 10 anos antes, foi seu Benjamin, como secretário do padre, que assessorou a visita do Virgulino Pereira da Silva.
E de onde vem essa vaidade dele? Ele era artesão do couro até os 17 anos de idade. Ele fazia perneiras de bom chapéu de couro e tinha um gosto pela costura. Nessa fotografia que a amiga fala, se refere às cabeças expostas na prefeitura, na escadaria da cidade de Piranha, 28 de julho de 1938, uma sexta-feira. Observe em detalhes, tem 2 máquinas de costura, que eram manuais, e essas máquinas de costura eram da face do estilista Virgulino Ferreira da Silva. Um homem que, pelo dinheiro que tinha, ele era extremamente vaidoso ao ponto de tomar o uísque francês, de se perfumar com o perfume Fleur d'Amour, perfume também francês, e gostava das coisas boas da vida. Para terminar essa parte, para os amigos entenderem, um homem que comandava grupos de 40, 50 pessoas e tinha que passar semanas, às vezes, escondidos dentro do matagal. Isso era em alguns estados. Em Sergipe, ele era amigo de Aeronídes de Carvalho. E quem era Aeronídes de Carvalho? O governador de Sergipe. Quando ele ia para Aracaju, ele só hospedava. É uma história, tem umas coisas interessantes. O cara que era considerado um bandido, bandoleiro, criminoso, assassino, etc., em Aracaju ele se hospedava no palácio do governador. E sentava naquela mesa excelente e todo requintado. Num dos livros que li, tem um depoimento de um dos cangaceiros que esteve presente algumas vezes. E aí ele diz, o capitão se comportava com elegância que parecia um lorde inglês. Aquele homem bruto, do sertão, da fome, de matar bode, de sangrar gente, de cortar a cabeça, na mesa do governador estava lá, excelente. E mais um detalhe, para a gente finalizar essa parte. Quer ver a elegância dele? Na foto, que foi várias fotos tiradas no dia 5, 6 e 7 de março de 26, no Juazeiro, ele juntou a família, as irmãs, e a foto está de um homem que não tem nada a ver com cangaço. Um homem usando um chapéu de massa inglês, um terno risca de giz inglês, um rifle novinho, e ali não tem nada cangaceiro. Ali tem uma personalidade, uma autoridade, um capitão com medo de se via. E as roupas dele, complementando o que a Bíblia perguntou, tem os simbolismos. Nos primeiros anos do cangaço, o chapéu dele não tinha nada. Nos últimos anos do cangaço, o chapéu dele tinha as estrelas do signo de Salomão, pela literatura boa que ele tinha acesso. Quem quiser ver esse material em original, está no Museu Histórico Geográfico de Maceió. Funciona terças, quintas e sábados. Lá está a roupa com a qual ele estava no tiroteio, um dos punhais que tem uma lasca, um dos tiros arrancou um pedaço do punhal e está lá uma arma que ele morreu com ela em punho. Uma pistola Parabelo. Eu só vi 2 até hoje. Uma no Instituto Ricardo Brenan e outra que está no museu. Se os amigos souberem alguém, principalmente das pessoas de mais idade, que tiver uma pistola Parabelo, me diga que eu tenho um comprador. Ele paga 300 mil reais por uma. Por quê? Porque foi a arma que o campeão morreu com ela na mão. Isso é mito, isso é grandeza, e isso só o Nordeste, só Pernambuco tem. Que história fascinante, né, gente? Vamos aplaudir. Obrigado. E assim, esse libanês, é graças a ele que nós podemos hoje ver a imagem de Lampião. Exatamente ele isso. trouxe uma contribuição muito grande, né? Que é ter as imagens verdadeiras do cangaço. Seu Benjamin filmou, na época era filme de rolo, em torno de 2.500 metros de filme. E esse filme chegou no gabinete, eu estive também lá, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, no gabinete do presidente Getúlio Vargas. Maravilha. E aí a coisa, mas não foi maravilha não. Não. Vou usar uma expressão bem nossa, Benjamin lascou-se. Benjamin tirou aproximadamente 400 fotografias e fez 2,5 km de filme. E o filme foi editado para ser exibido nos cinemas do Brasil e do exterior. E o Benjamin era tão malandro que botou Virgulino para ser garoto de propaganda. Eu tenho 14 minutos desse filme. E está lá, seu Benjamin e Lampião com um banner bem grande. Aspirina Baia, é bom para dor de cabeça. E ele lê no jornal o Globo. Ou seja, o seu Benjamin quis vender um filme também para o pai do jornalista Roberto Marinho, o seu Irineu Marinho, e queria ganhar tanto da Baia, uma empresa alemã de química, quanto do jornal Globo. E ganhou também um dinheiro bom. Mas aí não deu certo para ele. Por quê? Essas imagens chegam em 1938 no gabinete de Getúlio Vargas, naquele momento como presidente, ditador, enfim. E aí Getúlio Vargas chama para o gabinete um cidadão, que inclusive tinha parentes aqui em Caruaru, um cidadão chamado Lourinaldo Pontes, diretor-chefe do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil.
Aí imagino eu, Getúlio Vargas, vem cá, eu me nomeei para fazer a minha propaganda, como pai dos povos, isso aqui, você tem carta branca no Brasil todo. Aí nesse jornal, tem aqui a história de um filme, de um cangaceiro, que faz 16 anos que investe dinheiro nas polícias dos 7 estados nordestinos e ninguém pega esse camarada. Aí eu não estou na capa, eu sou o presidente de Getúlio Vargas, eu não estou na capa desse jornal. E esse cara está toda semana. Então tem duas coisas, ou tu me dá a cabeça dele ou eu arranco a tua. Como é que tu quer? E aí o Reinaldo Pontes, tem a família Pontes, aqui em Caruaru, que são da mesma descendência. O Lourinaldo Fontes disse, peraí, sabe uma coisa? Para eu sobreviver, eu primeiro tenho que eliminar, tirar da cena o cara que fotografou e filmou. Invadiram a residência do seu Benjamin e tocaram fogo no acervo, em torno de 250 a 300 negativos e esses 2,5 km de filme. Para nossa sorte, 86 quadros, que era a película em quadro ainda, não estava nessa casa. E 14 minutos de filme também não. Eu comprei um álbum, só foram lançados 1000 para pesquisadores e historiadores. A iconografia do cangaço, um álbum feito pelo neto de seu Ademar, e tem essas 86 imagens e tem os 14 minutos do filme do dia a dia do Lampião. Quem quiser conhecer, bota o pé na estrada, faça como eu. Vá para a cidade de Canapim, Alagoas, na zona rural, tem um lugar lá chamado Lajedo do Boi. Em março e outubro de 1936, seu Benjamin estava lá filmando os cangaceiros e o Lampião, inclusive ele sorrindo, ele lendo cordel, ele trabalhando na máquina de costura. Vamos dar agora uma volta no tempo. Recentemente, há alguns anos, 10 ou 12 anos, foi feito um filme aqui em Pernambuco, muito interessante sobre essa história do seu Benjamin e o encontro com o Lampião. E mostra o quanto o Lampião era desconfiado. O seu Benjamin monta a câmera, aí diz, olha, o negócio é o seguinte, você vai ficar aqui na frente dessa máquina, roda essa manivela e vou lhe filmando. Aí desconfiado, o outro olha assim, Benjamin, vamos fazer o contrário? Como assim? O senhor fica na frente da máquina, eu vou rodar isso aqui. Ele disse, mas por que, capitão? Eu não sei se tem um revólver aí dentro, você atira em mim. Aí ele disse, mas peraí, capitão, você está desconfiando de mim? Eu não faria um negócio desse. Seu Benjamin, olha, vamos fazer o seguinte, aqui quem dá as ordens sou eu. Eu mando, o senhor obedece, senão nós não se entendem. Mas é isso, me permita agora essa afirmação para a amiga dele. E foi bom para o Benjamin, inicialmente foi, ele deu muito dinheiro. Mas quando o Lourinaldo Fontes, por ordem do presidente Getúlio Vargas, entrou na cena, misteriosamente, seu Benjamin foi para uma festa como essa que nós estamos aqui. E quando terminou de tomar 2 ou 3 cervejas, disse, vou para casa, já está tarde da noite. Entre um bar e a casa onde ele estava, tem um apagão na cidade, em Águas Belas. Apagão durou aproximadamente 40 minutos. 40 minutos depois, quando ligam a energia, seu Benjamin está na calçada de uma residência com 42 facadas. Então a ousadia dele de ser contra a opinião de Getúlio Vargas e promover cangaceiro, deu isso. Ele pagou com a própria vida aos 40 anos de idade com 42 facadas. Interessante, né? Tu tem alguma pergunta, Romano? O meu a gente fica todas as perguntas. Mas eu sei que eu não levei claro. A minha alegria em atender o convite dos amigos é exatamente isso, aquilo que pesquiso, como disse aos amigos, eu estudo 11 autores, a todos são 33, 11 de figurino, 11 do patrocínio, são os 2 Gonzaga. Mas não é para guardar para mim não, gente. O pequeno conhecimento que adquiro, ele só se multiplica quando a gente faz isso aqui. É uma plateia altamente qualificada e devido àquilo que foi aprendendo ao longo da vida. Eu tenho uma pergunta que você leu um verso que o Lampião escreveu. A minha pergunta é se existe registro de cordéis escritos pelos cangaceiros. No museu em Serra Talhada, inclusive esteve aqui ontem em Caruaru, nosso amigo Anildomar. Anildomar, já há mais de 30 anos, ele é um pesquisador dessa temática, e ontem ele esteve aqui, para mim, com uma alegria muito grande, porque foi a segunda vez que ele esteve. A primeira, ele esteve no ano passado aqui nesse espaço e trouxe o grupo de chachado intitulado Cabras de Lampião, já tem 28 anos de existência e já se apresentou nos principais palcos do Brasil. Até o ano passado, o mandato terminou em janeiro desse ano, eu estava como presidente do Conselho de Cultura. No ano passado, no início do ano, fiz uma sugestão ao nosso amigo que presidia a Fundação, Rubem Júnior, hoje é secretário executivo da governadora Raquel Lira, e sugeri a gente trazer o grupo. Será que vai
vai dar certo. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, se não der certo, eu pago metade do cachê. E não deu certo, porque o espaço não coube aqui. Ficou gente até lá na rua, o pessoal querendo ver exatamente a dinâmica do grupo Cabras de Lampião. Depois os amigos botem na internet e no YouTube, tem várias performances dele. E deu tão certo no ano passado que eles voltaram ontem, estiveram aqui com a gente. No museu dele tem muita coisa original. Para mim ter ideia, é o brasileiro mais biografado da história. Até 2011 tinham 86 biografias sobre o Virgulino Ferreira da Silva, registrados oficialmente na Biblioteca Nacional. Nem os imperadores do Pedro I, do Pedro II, nenhum brasileiro chamou tanta atenção quanto esse personagem. E aí tem, inclusive, uma das vitrines lá do museu, será talhado um livro de bolso que ele tinha no Matulão, quando ele morreu, esse livro foi encontrado, enfim, e alguns documentos assinados por ele. E ele contava orgulhosamente, Virgulino Ferreira da Silva, capitão. Fantástico, um deleite. Mas eu queria que o senhor comentasse uma coisa para a gente. Essa relação entre a igreja propriamente e o movimento do cangaço. Eu estive em Piúma certa vez e lá também tem um museu e conversas também do cangaço que foram devolvidas pela igreja para se apartar da propaganda do cangaço propriamente. Padre Cícero é santo pelo povo. O processo de identificação é extremamente complicado e até hoje não saiu oficialmente. Então eu queria que o senhor tratasse um pouco a respeito dessa questão dessas tensões, dessa aproximação e desse apartamento. Excelente pergunta. A questão da igreja em relação ao padre é uma relação de paradoxo. São dois extremos. Como disse um amigo agora há pouco, e as pessoas que estão nos dando a honra de nos ouvir, o patrimônio do padre em 2018 avaliado em 2,5 bilhões de reais. E Padre Cícero, no testamento, está lá, oficialmente, do Juazeiro, para quem quiser ver. Deixa o patrimônio para o terreno, no caso, para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e para São Miguel. Só que quando o padre faleceu, gente, há mais de 20 anos, ele tinha sido, eu não quero usar a palavra expulso, porque eu acho que é muito forte, mas ele tinham sido caçadas as ordens sacerdotais dele. E o que é que a igreja tinha a ver com ele? Nada. Mas 2,5 bilhões são 2,5 bilhões. Inclusive, no processo, a Diocese do Juazeiro está com a questão para reaver exatamente esse terreno como patrimônio da igreja. A história do padre é gigantesca e eu convido aos amigos para numa outra oportunidade a gente vir aqui trazer detalhes sobre ela. O padre cometeu aquilo que a igreja denomina como um dos primeiros pecados, ainda enquanto seminarista. Eu tive acesso por 2 vezes na Diocese de Fortaleza e tem lá os documentos da época que o padre era sacerdote, de 1865 até a ordenação dele no dia 30 de novembro de 1870. E o boletim dele, nos 2 primeiros anos, o Padre Cícero não tinha condição de ser nem vigário, nem coroinha, nem vigário não, nem coroinha, nem ficar na porta da igreja, pela avaliação dos boletins, entenda? Não digo jamais de uma forma ofensiva, pelo contrário. A minha dificuldade é conter para me apaixonar pela história do padre. Por quê? No boletim dele está lá, por exemplo, retórica em latim, nota 2. Interpretação bíblica, nota 3. Compreensão de evangelhos, que eram disciplinas da época, nota 2. Então, tecnicamente, aí eu me falo agora, como um modesto professor, se ele fosse meu aluno, estava reprovado. E aí, para ajustar isso, o padre, como seminarista do 2º ano, começou a questionar as coisas. O reitor danou-se com ele, era o reitor francês, se é que pode usar esse termo danou-se, e se tratando de religião. Ele chegou por mim e disse, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa. Numa aula, mesmo de aluno, por que a missa é celebrada em latim se o povo não entende latim? E por que o padre fica de frente para o altar e de costas para o povo? E aí o reitor disse, não questione as tradições da igreja. Você não é nada, você é só um aluno. Você não pode questionar. E o padre ficou com aquilo na cabeça. E aí quando ele recebe a ordenação sacerdotal, volta para o Juazeiro. E aí já começa a quebrar as regras. A missa dele era celebrada assim como a gente está fazendo, no nordestinês e de frente para o povo. Um jornalista questionou sobre isso. Padre, o senhor está mexendo nas tradições milenares da igreja? Não. A igreja tem que ser celebrada no nordestinês, que é para você ouvir e entender, e quando chegar lá no circo, você ensina a ser um padre. E aí o evangelho vai crescendo. O altar é muito bonito,
mas é feito por mãos humanas. Não é que não seja sagrado, mas sagrado é você, que é filho de Deus, que é filha de Deus e que está aqui na igreja e que vem buscar uma instrução para melhorar a sua alma e se melhorar como gente. Eu pergunto aos amigos, o papo está errado? Não. Mas aí já ficou uma situação ruim. E no segundo ano vem o resultado, a reprovação dele. Na história do padre, se os amigos quiserem depois se aprofundar, vocês vão encontrar um personagem grandioso chamado José Teles Marrocos. José Teles Marrocos era primo do padre. O irmão, o padre só teve 2 irmãs. Ele é o segundo da família, então quando ele nasceu já havia um irmão, depois dele nasce uma outra menina. E o homem que foi o irmão dele, que ele sentia como irmão de carne espiritual, etc., José Teles Marrocos, um homem extremamente inteligente. Se tivesse concluído o seminário, José Teles teria sido, se é que tem esse termo, seria o padre laureado na turma, excelência do conhecimento. Mas José Teles Marrocos não terminou o seminário. Ambos entraram juntos, seminário da Prainha, lá em Fortaleza. Quando forem lá, visitem, é muito bacana. E por que não terminaram? No segundo ano, quando houve essa reprovação do padre Cícero, ou do aluno Cícero Romão Batista, houve uma denúncia contra o primo dele. Infelizmente, o primo dele foi expulso do seminário. Por quê? A acusação, ele era filho de um padre com uma beata. Sim, gente, nós aqui em Caruaru, vamos trazer agora a história para Caruaru. O nosso primeiro vigário, Antônio Jorge Guerra, tinha 6 escravos, tornou-se vereador, teve um caso com uma das escravas, uma belíssima morena de Angola chamada Maria Isabel da Conceição, e com ela teve 3 filhos, e um desses filhos foi o primeiro, me ajudem aqui, vigário não, como é que chama? Coroinha não, tem um outro termo, é porque é tanta coisa na cabeça que às vezes mistura. Mas foi o primeiro ajudante de padre aqui na igreja de Nossa Senhora das Dores. Era filho do padre. Sacristão, muito obrigado. O primeiro sacristão da igreja de Nossa Senhora das Dores de Caruaru era filho do padre. Olha como eram as relações na época. E aí, José Teles Marrocos é expulso do seminário com o pecado de ser filho de um padre com uma beata. Isso causou uma marca, uma mancha, uma queda emocional, um choque emocional muito grande no padre. E aí depois vocês vão se aprofundando na história do padre, o processo químico de que a hóstia exalava sangue na boca da beata, etc. E aí encontraram um livro escrito de fórmulas, o Teles Marrocos, que não tornou-se padre, tornou-se professor de química, e aí entrou na história e encontraram muitas confidências dele em relação àquilo que o padre até hoje é conhecido como milagreiro. Com todo o respeito que tenho à história, à grandeza do personagem, me fizeram essa pergunta num debate como esse, na Academia Cearense de Letras de Fortaleza. Professor, como é que o senhor define os milagres do padre? Não, me permita corrigir, nunca existiu um milagre do padre. Por que não? Porque a igreja não reconhece. É um fenômeno que é diferente de um milagre. E aí, complementando também aquilo que o amigo disse, quando ele for reconhecido novamente e se forem devolvidas as ordens sacerdotais, ele deverá passar por um processo e poderá ser beatificado. Com todo carinho e confiança que tem os amigos. Eu acredito nisso? Não. Por quê? Porque no começo da história do padre ele já questionava a igreja. E a igreja criou-se um clima de tensionamentos entre eles. Um outro detalhe, o processo de beatificação, o início é $1 milhão para abrir o processo no Vaticano. $1 milhão hoje é R$5 milhões. Uma coisa extremamente curiosa, veja como a história da gente tem uns impactos. Você vai em todas as igrejas, como eu já fui do Juazeiro, é um negócio espetacular do ponto de vista de estruturas dos prédios. Não tem uma única imagem do Padre Cícero dentro de nenhuma delas, a não ser no local onde ele está sepultado, a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Se isso não é perseguição, isso é o quê? Aí o clero responde. Aí ela também vem fazer pergunta. Então, é muito interessante a gente ver que tem muita coisa ainda que a gente passaria aqui muitas horas, né, para entender. Exatamente. E os encontros do Leia Cordel, Caruaru, são sempre assim. A gente começa falando sobre o cordel, e aí entra uma história e volta para o cordel, e a gente só acaba porque chega o final, a hora de fechar a biblioteca. Então, eu quero agradecer a Aline, ao professor Bani Romário e ao SESC. Eu vou passar agora a palavra para a Carol, ela vai encerrar aqui. Mas só lembrando, o Leia Cordel, que é o clube de leitura exclusivo para a gravura de cordel, acontece nas últimas sextas-feiras de cada mês na biblioteca do SESC. A gente tem o Instagram, que é o @Leia Cordel Caruaru. Lá a gente dá todas as informações e
e anuncia todas as atividades do grupo. E aqui a gente escolhe sempre uma obra todo mês, a gente anuncia com antecedência para dar tempo para o pessoal ler e a gente debater no encontro. Eu vou passar para a Carol e ela vai encerrar agora. Se você me permite só um minuto para a gente terminar com poesia, que falamos um pouco, não é tudo não, gente, é só um pedacinho, viu? Carol vai ter sobre poesia. Virgulino, o cangaço, também sobre o Padre Cícero, mas não poderíamos nunca terminar sem falarmos da grandeza do nosso, que a meu ver, o cara que idealizou poeticamente tudo isso aqui, Luiz Gonzaga do Nascimento, que fez uma excelente homenagem a Virgulino Ferreira da Silva. Eu queria dividir com os amigos a poesia de um autor, compositor nordestino, chamado Aparício Nascimento. E ele fez uma música, ele apresentou os versos, o Luiz gostou demais, gravou. E é uma reflexão de Virgulino sobre ele mesmo. E como Virgulino transitava junto ao padre e tornou-se também um mito para Luiz Gonzaga, a gente fechou o pacote. Pedindo a licença poética do compositor, o Aparício, e também do nosso rei do baiano Luiz Gonzaga, a música diz assim, é uma reflexão de Virgulino sobre ele mesmo. Ele diz assim: eu não sei por que cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom nem fui feliz. Não fiz tudo quanto falo, não sou o que o povo diz. Qual é o bom entre vocês? De vocês, qual o direito? Onde está o homem bom, qual o homem de respeito? De cabo a rabo na vida não tem um homem perfeito. Aí ele agora cai dentro de si. Aos 28 de julho eu passei para o outro lado. Foi no ano 38, dizem que fui baleado, e falam numa outra versão que eu fui envenenado. Sergipe, fazenda Gips, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu, os santinhos me mataram, um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O cangaço continua, de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bata-marte na mão, estão matando muito mais na cidade do sertão. Ou seja, viva a grandeza de Luiz Gonzaga, viva os nossos compositores, Padre Cícero, Lampião e esse painel extraordinário. É um orgulho muito grande, gente, a gente ser nordestino. Só o Nordeste tem tanta história e tanta coisa interessante para se contar. Obrigado a todos.